E aí, menina? E aí, Caveira, tudo bem? Tudo caveira. Ah, então tá tudo sempre bem. De fato, tá tudo caveira sempre, em alguma instância. Então, nos pediram para continuar falando sobre a viagem astral. O Marabô falou um pouco sobre isso e agora, segunda parte. Pois é, né? O Sol não está estagnado. O Não, só, Sol viaja em volta do centro da galáxia. sim, em volta do Sol central. É um buraco negro, né? Sim, E a galáxia viaja em volta do centro de um polo gravitacional dentro desse quadrante cósmico que tem milhares de milhões de galáxias. Uma viagem, uma viagem sim, astral. já somos passageiros planetários numa mega viagem astral, sim. Em volta de si mesmo, né? Sim, sim, por isso todo mundo tem um plexo solar. O que a gente está fazendo aqui agora é uma viagem astral dentro de astrais, dentro de bolhas sobre bolhas, em conceitos imersivos, sobre fatos imutáveis, mas sobre percepções distintas. É isso aí? Entendeu? Muito bem. Mas e a viagem astral que as pessoas normalmente chamam de A gente vai viagem chegar lá, vai astral? chegar lá. Tudo bem. Dentro desse ponto, o negócio aqui tá difícil hoje. Por quê? Não sei, tá me dando trabalho. O menino deve estar feliz. Ele tá muito feliz hoje. Exu quer deixar a pessoa triste. Se ela tá feliz, Exu não gosta. Que Mas idiotice. essa viagem Que astral, idiotice. essa viagem astral planetária tem uma realidade de consenso planetário também, né? Sistêmico. Realidade de Sistêmico. consenso cósmico que sustenta o próprio cosmo mental. Então é uma mente consensual que se estabelece através da própria perfeição, do próprio cosmos. Mas enfim, não é nesse ponto que a gente vai chegar. A gente abordou esse tema dando ampliação, dando possibilidades. Porque o foco da própria viagem astral é um foco finito a experiências unitárias sobre seres que têm supostos dons vinculados só a eles, e não um processo natural humano. Por que bagunçou? Porque o conceito de dom e o conceito de existência, o conceito de que eu sou especial e escolhido para ter certas experiências, ainda é o que as crianças querem. Concorda? Agora, o conceito de que eu estou numa constante viagem astral sobre mim mesmo, trilhando o autoconhecimento e viajando dentro de mim e assim incorporando em um corpo e viajando sobre as nuances
da própria realidade diante dos fatores e dos pontos de experiências que o próprio coletivo, cosmos, perfeição, sustenta de forma conjunta, é uma base natural, independente da dimensão. É uma base onde todos nós estamos e realizamos de forma consciente ou não. Somos viajantes da galáxia, somos mochileiros. Eu ando só de toalhinha. Por isso que ela é importante. Pelo menos lembrou da toalhinha. Só de toalhinha. Sem a toalha não se faz nada, né? A referência fique a quem entender. A questão é que a proposta é abranger as imensas e as milhões de bilhões de possibilidades dentro das milhões de bilhões de nuances de realidades dentro dessa mesma dimensão do que nós chamamos de 3D. E assim as viagens se ampliam e se possibilitam, pois nós, viajantes do nosso mental, trilhando a escada interna do autoconhecimento, nos concebemos, encarnando, incorporando, se expressando em várias nuances de realidade. E até mesmo nasquelas realidades consensuais induzidas que o nosso outro amigo abordou em uma outra oportunidade. Qual é a diferença de eu me colocar em uma realidade imersiva, em um contexto imersivo, que vai demonstrar como um gás que te mostra e atua em certos pontos do seu cérebro e te faz ver os medos que você tem naturalmente. Atuar de forma psiônica para demonstrar os seus preconceitos, os seus processos contrativos, os seus processos e as suas nuances de potenciais energéticos, os seus dons descobertos, porque todos nós temos todos os dons, só não descobrimos ainda, estamos nesse caminhar natural. Quando eu falo nós, eu falo eu, você e todos, porque por mais que eu tenha um outro ponto de vista, ainda assim limitado, ainda assim fechado, mas dentro da necessidade energética que eu disponho para o manifesto, o próprio manifesto se mostra ou se demonstra mais simples e mais fácil, vamos colocar mais fácil, do que aqui. Aqui o manifesto depende de uma série de interações energéticas para demonstrar a base da própria existência e para se adequar aos padrões sistêmicos da própria física nesse ambiente de interação. Mas as leis da física mudam? Não, os princípios são os mesmos. Porque não é uma lei. A lei é uma base de observação sobre uma constante, que nós chamamos de lei, dentro desse ponto opaco de vista no estudo da física. Então, mas se eu tenho uma realidade de consenso onde eu viajo dentro do astro, eu mesmo ia falar o nome do menino, dentro do astro, planeta, dentro das camadas do próprio planeta, eu estou viajando em volta de mim mesmo, independente do consenso realista ou do consenso do subconsciente coletivo. Tá entendendo? Mais ou menos. Viajou, né? Viajei. É porque eu sou foda e você viaja nas minhas energias, fica lá, ó. Pois é, aí na hora de linearizar demora, fica o processador ocupado. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Eu não entendo se ficou claro, mas eu posso jogar, se eu tiver meios, né? Vamos supor se eu tenho um videogame
atualizado, eu jogo online com todo mundo. Isso. E o que determina ser atualizado é o nível de interação consciencial. E se eu tenho um videogame mais antigo, eu preciso de uma fitinha. Adorei isso. Para jogar a fitinha sozinho. Nossa, esse tá muito antigo. Esse tá muito antigo. Mas não é questão. Você Mas é tem, porque. agora, essa analogia foi fantástica. Agradeço ao menino. Agradeço ao menino. Não, mas vamos trazer. É porque também tem propostas de autoconhecimento diferentes. Tem autoconhecimento que você faz num single player, que dá para fazer só a campanha daquele single player totalmente sozinho, que é um pouquinho diferente do que dá no Budley, mas são os dois joguinhos novinhos. Depende da proposta. Só Não, se depende joga da multiplayer. proposta. Tem joguinho de fitinha que você precisa de uma consciência enorme para poder jogar. Mas o de fitinha e o coletivo é só uma analogia para fazer a pessoa entender a proposta do diálogo anterior. Tudo bem. Isso não ficou muito claro. Bateu nos meus filtros. O problema é seu. Pois é, não, porque tem jogo muito bom, novinho, atual, que não é de multiplayer. Mas sim, mas a questão é que o jogo muito bom de joguinho foi projetado para ser muito bom individual. Assim como pode ter joguinho muito bom de fitinha jogando individual. Isso. Mas a questão é que você jogando, quanto mais consciência, mais possibilidades. Você pode jogar um joguinho muito bom de fitinha no coletivo individualmente. A fitinha que eu disse é só para dar uma analogia, para a pessoa precisar de uma fitinha, ou então entrar no estado imersivo para se conhecer. É difícil, viu? Meu Deus do céu. Bom, então, a parte do que o Marabô falou, que eu achei que ficou, que estava muito interessante, que era uma coisa que eu não tinha ouvido nunca, era essa de que tem experiências que se chamam de viagem astral, no sentido coloquial de se usar esse termo viagem astral, de que aquelas experiências, elas são propostas imersivas pré-determinadas e não se pode derivar projeções universais daquela experiência. É uma fitinha. É uma fitinha, ela existiu naquela imersão daquele joguinho, daquela instância do joguinho onde você teve a experiência imersiva, serve para o autoconhecimento, mas não serve para projeções Coletivas universais de que é aquilo, coletivas. determinismo que você está dizendo. Isso. Marabô nos traz um outro ponto de vista interessante. A Terra está entrando numa era sobre a qual as interações e os processos sistêmicos e galácticos serão mais explícitas. A Terra teve o processo de imersão, sobre o qual ela aprendeu sobre si mesma e teve um período de autoconhecimento de si, e assim os seres que aqui viviam também, nesse caso humanos. Dentro desse ponto, o estado imersivo fitinha foi colocado na Terra e houve um manto protetivo. E agora, aos poucos, estão saindo da fitinha para jogar online imersivo. Tá entendendo? Porque a cagada da fitinha de fazer guerra mundial fica só aqui. Isso. E a E os cagada espelhos de dos se ver. campos morfos são sempre espelhos sobre o consciente coletivo. Então a viagem astral da Terra é uma fitinha separada e mesmo assim dentro, mais fechada, de um processo de um contexto mais amplo. Que aos poucos, gradativamente, de forma homogênea, gentil, fofa, caridosa, etc., e o cacete, a porra toda a quatro, que dá essa conjuntura sistêmica macroscópica sobre a interação da perfeição do cosmos. Sim, mas você sai só. É porque você sai de uma fitinha individual para uma fitinha um pouquinho mais coletiva. O que Mas se determina o você. hardware e a capacidade de interação é o quanto consciente você tem, consciência do processo, ciência
da constante, da expressão essencial, ciência do coletivo, ciência do processo estrutural, ciência da expansão de si mesmo, dentro de si mesmo. E assim, com consciência, que é o hardware, com ciência, hardware, você tem capacidade de expressar a sua expansão ciencial. Olha a gente construindo novos temas. Expansão ciencial para poder ter mais hardware, consciência, para interagir num joguinho mais amplo. Vou até anotar para o menino aqui. Sim. Entendeu? Mas entendi. Mas primeiro tem essa lição básica de sair do joguinho de conflito. Enquanto tá no joguinho de conflito, Também, parece que fica rodando no... Dá para jogar conflito junto também. Tem Dá, conflito. pois é, mas... Tem aquele filme, oh meu Deus, qual é o nome do filme? Aquelas interações daquelas séries dos anos 70, aquilo ocorre. Não é porque tem que ser assim. Você pode ter um alto grau consciencial em conflito. Depende da experiência. Mas sempre nessas propostas imersivas. Não? Tudo é Sempre. imersivo, né? Sempre o consenso galáctico, aliás, o consenso macroscópico sobre o mental que sustenta tudo, Deus, já é um princípio imersivo coletivo. Sim. Se você está percebendo forma, você está no imersivo coletivo. Não sei, eu nunca saí desse para saber se fora tem forma ou não. Mas como teria forma? Tem que ter imersão para ter forma, não tem que ter uma imersão para ter forma. Não sei, não tem que nada. E não tem então, que não ter sei. consenso, não tem que nada. Tem a viagem, não tem que nada, tem a viagem. Nada, tem só a viagem. Eu não vou viajar. Porque se eu falo que tem que algo, eu já expresso filtros dos quais eu posso limitar a minha base do conscienciar a expressão coletiva. Eu não estou criando novas palavras, eu estou usando os princípios energéticos de cada tema, de cada termo, para poder dar condicionamento à compreensão, numa caridade comigo mesma. Comigo mesmo. Entende? Não, pois é, então faz reset aí no tem. Foi imprecisão de linguagem. Faz reset no tem. Não, eu sei, eu não tô te corrigindo na abordagem, você está errado, eu estou corrigindo o coletivo. Pois você é instigada a ter um comportamento sempre buscando a coletividade. E a forma de você minimizar a individualidade é uma proposta que Mulambo faz em ti, instigando esse processo, pois é altamente funcional a quem nos ouve. Às vezes, numa outra conversa entre eu e você, no cafofo do seu mental, essas ideias e essas posturas não ocorreriam. Pois na nossa viagem astral, nós, eu e você, temos uma outra proposta imersiva conjugal, chamada bolha, que nasceu em 68 e se expressa até hoje com um brilhantismo que orgulhosamente eu conto vantagem nos 4 cantos desse orbe. Ai, ai. Bom, pois é. Mas vamos sair da fita individual. Não gosta, não gosta. Não gosto. Me contraio. Como é que é a proposta coletiva? Não, sempre. Eu só quis dar, igual, essa base, essa mini exposição é funcional devido a quem nos ouve, devido a essa interação, que se quiser vir contar experiências de viagem, se quiser debater, conversar, fala, mas não pode ser assim, eu estava lá, eu vi, aí a gente desconstrói isso junto. Sim, porque as pessoas... A gente não é muito coxinha, é só um pouquinho coxinha, não é muito. Ai, mas porque
como é que eu vou dizer? E os livrinhos de viagem astral aí que contam coisas, altas conspirações, briguinhas, Fitinhas guerrinhas, diferentes. fitinhas diferentes. Então tá. Por isso que uma pessoa pode, numa vibração diferente, uma frequência de interação diferente, afinidade diferente, ter uma experiência astral completamente diferente. Esse menino senta, fica em posição de lótus, olhando para o planeta. É igual o jeito que ele gosta de meditar à noite. O eu maior dele sai, ele fica dormindo, roncando pra cacete. E aí ele fica em posição de lótus, olhando para o planeta. É o Mr. Manhattan mesmo, tá vendo? E é o que ele fazia antes de encarnar, quando ele precisava se reconectar e reativar as energias dele para a proposta que ele executava, que não vem ao caso, nem para ele. Mas instintivamente, de forma natural, nas experiências que ele teve de viagem astral, por isso ele não entendia nada, porque ele via tudo do mesmo jeito. A única diferença é que ele via uns brilhinhos diferentes no manifesto da matéria quando estava viajando, porque ele não tinha crenças de elementais serem assim, assado, então ele via os manifestos como alterações de cores. Mas ele se sentava em posição de lótus e ficava olhando o planeta. E se aprendendo consigo mesmo. Até hoje ele faz isso, mas não se lembra. Ou algumas noites ele acorda cansado porque foi executar outros tipos de trabalho no cargo que o aferia antes de encarnar aqui. Porque o encarnado aqui é uma fração da própria consciência que se manifesta dentro de um sentido, de um trabalho, dentro dessa era, desse ciclo, desse planeta. Assim como todos nós. E todos os livros são importantes, porque algumas mensagens nas entrelinhas de tais livros ensinam as pessoas. Mas é como a Bíblia. A Bíblia é um processo de autoconhecimento em várias etapas. Perfeita, magnânima. Não é só aqui nesse orbe que existiu Bíblia. A Bíblia é uma ferramenta bem conhecida. Porém, se você levar ferro e fogo, você mata a mulher, você prende a mulher, você faz a mulher ficar omissa, porque ela passou por filtros e contextos históricos. Eu não estou adentrando a esse tema de forma proposital. Proposital a quem usa esse argumento para dar contexto ou afirmações a esses outros livros de viagens astrais. E o mesmo argumento dá contextos e desconstrói bases desses mesmos livros. Pois os mesmos livros foram formatados sobre um ponto de vista que dá filtros e contextos históricos dentro do psiquismo, da moral, da ética, do grau de consciência e o cacete a quatro de quem se propôs a escrevê-los de forma perfeita e magnânima. Puta, eu tô falando pra cacete hoje, viu? Mas quando a gente lê um livro, a gente aprende mais sobre o psiquismo e a psique de quem escreveu do que ou qualquer outra coisa. Pois é, não, mas o seu subconsciente nota as entrelinhas e vai te instigando naturalmente. Ler um livro é uma simbiose gigante. Você se conecta inconscientemente a todos os campos dos quais quem trouxe o livro captou tais informações. Você meio que desenha as mesmas sinapses do seu jeito dentro do seu cérebro. Porque existem vários padrões vibracionais do mesmo cérebro, várias nuances e vários caminhos que um neurônio leva até outro. Vamos estudar mais sobre isso em outras oportunidades. Porém, dentro desse mesmo princípio, eu eu convido a identidade do autoconhecer, do conceber e do autoconcernir dentro da ciência, do ciencial coletivo, dentro da proposta de aprendizado em si mesmo. Como outro amigo já nos bem trouxe sobre como é construída a captação de informações dentro do cérebro e expressão da decodificação de dados da própria essência que se manifesta aqui, eu e você, nessa simbiose conjunta, nessa bolha, nessa proposta magnânima
que é desconstruir os medos e desmistificar os dons e trazer à tona que somos todos folículos de merda brincando de feder em conjunto. Tá entendendo? Tá mais bonito Deus, os co-criadores de realidade. Mas se eu falar isso, fica muito enfeitado. Então, no final, eu falo algo que parece mais comigo para poder dar a minha assinatura energética ao contexto. Senão, não Sim, vão só falar que sou muda. eu. Senão, eu chego lá falando, olha o que eu disse. Aí, se eu falo por criadores de realidade, e aí a pessoa fala, não foi você, não. Foi você, não. Não é possível. É puro egoísmo. Isso é puro egoísmo. Tá entendendo? Sim. Ficou melhor do que o outro? Ficou. Pode falar, eu vou tirar sacanagem com ele, eu posso. Fala aí. Não, mas eu tenho uma pergunta. Então, Pergunta não pode. não, pode sim, olha. Então, como que é a interação da essência, protoforma Exu e os elementais nessa criação dessas propostas imersivas pré-determinadas? Da mesma forma que o uso energético do próprio manifesto é mais sutil e mais simples, a base de dados não muda, pois o conhecimento é do todo e a necessidade de interação dos elementais é mais sutilizada. Então, existem elementais que trabalham dentro de frequências dimensionais, nesse caso 4D, que constrói bases imersivas mais moldáveis, digamos assim. E os elementares, por exemplo, o trabalho dos elementares, assim, como o Agrias, que trabalha com essa noção do senso de realidade. É a mesma coisa, ele não trabalha individualmente, ele trabalha coletivamente, ele trabalha te dando suporte a essa frequência de forma natural sobre sua expansão e contração dentro dessa faixa mental para que você tenha meios de estar nesse estado imersivo, sem estar louco. Só que nesse caso é um outro Agares que trabalha dentro dessa frequência dimensional, que nem precisa ter esse nome. Ele nem tem esse nome, a gente chama ele de outro nome. Ah, eu sei, mas eu preciso usar um nome para a gente poder comunicar. Não, eu sei, mas eu não estou criticando você, meu Deus, que difícil. Não se defenda, eu estou falando que ele não tem esse nome para as pessoas não se prenderem ao nome e compreenderem que são funções e essências em manifesto, no caso dele, adquirindo e assimilando e concernindo e sentindo a onisciência desse padrão elemental dentro do mental, na proposta consciencial da expressão da consciência a partir do próprio indivíduo, individualmente ou coletivamente, em manifesto. Então, a parte que ficou confusa para mim é porque às vezes o Marabô, por exemplo, as pessoas falam de fatos, que há coisas que são fatos. E para mim tudo é realidade imersiva e nada é realmente um fato absoluto, mas ele pareceu indicar que tem coisas que são realmente fatos. Então Você eu lembra no comecei. início que eu disse para você que existe a realidade sobre o mental, sobre a conjunção do consenso universal, sobre a união de todas as consciências, sustentando mentalmente todo o macrocosmo. Se há um consenso sobre todas as consciências, é um fato. Se há um consenso entre eu e você, é um fato nosso. Mas, dentro da base fatídica, nós, para estudo e para manifesto equilibrado, para que haja um contexto social entre todas as essências, consideramos fatos e registros as bases unitárias de todas as consciências em Deus, sobre Deus. Ou seja, existe o real, existe a dimensão e existe as propostas
que são fatos dentro daquela fita, e não dentro da fita conjunta. Então, São fatos que ficam registrados nos seus registros, e não nos registros totais, por defesa a você, e esses fatos influenciam o seu agora e não o agora coletivo. isso, então, é porque tem os diversos níveis, então, dos registros acásticos, mais locais ou menos locais. Exatamente. E aí, quanto mais expressão consciencial, mais acesso aos fatos coletivos e mais se dá base de fato em si. E por isso, então agora caiu a ficha. É porque, por isso que se fala, então, que tem coisas que ficam registradas só no seu mercado local. Exatamente, exatamente. Então, esses fatos Em seriam algum aglutinações. nível, quem tem acesso a mais fatos de forma coletiva, consciencial, conjugal, receptiva, aceitável, acessa os seus fatos locais numa terapia, por exemplo. Sim, mas dentro daqueles fatos locais, porque os fatos locais, fatos, então, o mais que eu consegui analisar é que os fatos são aglutinações das curvas de probabilidade, como que aquela curva de probabilidade foi colapsada naquele momento, fica registrado, como se fosse Exato. um disquinho de que toca música, fica Vinil, registrado que igual um foi vinil. Sim, igual um uma vinil. ranhura no vinil, isso. Sim, fica registrado que tinha, olha, tinha 10 curvas, eu colapsei essa daqui, naquele momento, daquele meu Merkaba local. Sim, entendi, sim. Para quem está dentro do Merkabazinho, parece que ele tomou uma decisão. Ou que alguma coisa Dentro da aconteceu com ele. percepção de realidade, ele concebe como uma decisão ou uma ideia, por exemplo. Sim. Agora, daquele fato, ele também, porque isso também fica gravadinho, registrou uma interpretação daquele fato. Aí é um outro consenso sobre uma expressão mental que aí influencia o agora e o amanhã sobre aquele fato ou aquele ponto de gravidade gerado pelas curvas de probabilidade. Que é o que se trabalha e reavalia e reinterpreta na terapia. De fato. Entendeu? Eu não posso mudar o vinilzinho que ele fez, mas eu Não. posso mudar o remix que ele ficou fazendo Você daquilo na muda, minha cabeça. você muda o sistema de leitura e as caixas acústicas. Isso. E o remix que ele ficou tocando para ele mesmo. Exatamente. Entendi. E isso. Então, essa interpretação, ela fica no Akashi da bolha? A Ou fica também interpretação no fica no mercado? arcástico da bolha, e dentro da bolha fica no arcástico das outras bolhas coletivas, e dentro da bolha coletiva fica no arcástico do planeta. E quem está nos arcásticos mais coletivos tem acesso aos arcásticos menos coletivos, mas quem está nos arcásticos menos coletivos não tem acesso aos arcásticos mais coletivos. Porque eu tô tentando integrar com o que o Zé fala, que é o próprio fato de te surgir uma opção de interpretação já depende de como você está vibrando, porque essas opções de interpretação, elas ficam no Akashi coletivo. E o seu Akashi individual acessa aquilo baseado em como você está vibrando. De fato, é isso mesmo. Então. Perfeito, entendeu? Entendi. Bom, eu acho que tá bom. Se ficou alguma dúvida, foda-se. Ah, tô brincando. Se ficou alguma dúvida, por favor. Não, mas ainda falta uma coisa, que ainda está fechadinho. Qual que é a diferença desses fatos que ficam gravados nos registros, como sucos no disquinho de vinil, e o ato? O ato é a expressão do fato. Tudo bem. Sim, o fato foi a curva de probabilidade que se aglutinou e o ato É a expressão do fato. E a a ação em interpretação é cima a forma daquilo. com que você vê. Sim. Mas o ato não é uma escolha. Não, o ato não é uma escolha porque a aglutinação das curvas de probabilidade aconteceu antes dele já. Exatamente. Um outro amigo vai trabalhar melhor sobre esse livre-arbítrio.
Por isso que quando chegamos, então, ao ato, já estamos no passado, por assim dizer. Exatamente. Então, se eu quero afetar, se eu quero afetar um ato, eu não trabalho no ato, então, eu vou trabalhar antes. Trabalhe como você olha o passado e como você nutre o presente, e o futuro se apresentará a ti diante da nova reformulação do que você é. Isso, eu vou trabalhar na frequência vibracional que gerou a aglutinação das curvas de probabilidade de alguma maneira. De fato. Porque uma vez que aglutinou, aquele ato já não é mais escolha. Assim como a doença. Se você tratar os efeitos colaterais, você não terá um principado ou um conceito de cura. Você tratando a energia, você vai curar o manifesto da dor no amanhã. Sim. Tudo do Olha, mesmo muito jeito. bem. Tudo da mesma forma. Sim, é um fractal, por isso que é tudo do mesmo jeito, mais ou menos do mesmo jeito. Ficou mais claro, tá mais bonitinho, não vai bugar mais você. Fiquei tão preocupadinho quando o outro falou, e você falou, não é possível, não acredito nisso. Ele tá falando besteira, não combina com tudo que eu já sei. Mas o eu. Aí foi, eu falei, ai meu Deus, vou ter que ir lá. Não, é porque eu não conseguia linearizar o que ele e encaixar o resto dos conceitos, mas eu Ele acho é que agora metido também, né? Metido também, né? ficou. Não, mas olha, Carol, o Marabô deu uma fichinha premiada que é essa proposta imersiva pré-determinada. É, quem falou pro menino da primeira vez, a gente sabe disso, né? Mas quem falou pro menino da primeira vez foi Tranca-Rua. E chegou e falou, tá vendo esses negócios que você vê aí, ó, é tudo mentira. E aí, bom, como assim? Eu falei, é, tudo mentira. Tudo esse negócio é inverdade. Como assim? Aí ele explicou. E aí, como o menino, a explicação não é no consciente, a explicação é antes do consciente, ele foi linearizar para você. E aí bugou tudo. Vocês ficaram horas aí. Não, e dá, e pipa, pipa. Mas enfim. Sim, sim. Mas é isso, abrimos mais essa caixinha e agora eu preciso digerir. Tudo bem. Espero que não dê dor de barriga para eu ter que limpar tua bunda. Não, não, tá encaixando. Tá encaixando tudo direitinho, mas meu processador tá igual o processador quando mostra aquela ampulhetazinha e fica rodando. Tudo bem. Eu agradeço a oportunidade e até breve. E quem ficou perguntas, a gente convida as perguntas. Está bem. Gratidão. Paz.